Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estarem assistindo mais uma videoaula minha. Vou falar hoje sobre o Caché. O Caché é um produto da InterSystems. Ele é um banco de dados que se auto-intitula pós-relacional. Ele é pós-relacional porque ele faz um pouquinho mais do que um banco de dados relacional, né? Ele não chega a ser um banco de dados puramente orientado a objeto, mas ele tem dentro dele alguns conceitos que são inerentes à orientação a objeto e por isso ele se intitula pós-relacional, né? Ele não chega a ser objeto relacional porque ele tem alguns recursos que são a mais do que um banco objeto relacional, então por isso pós-relacional. E também não é orientado a objeto, porque o conceito de um banco puramente orientado a objeto é você manter todos os objetos, todas as classes dentro do banco de dados. E isso não é exatamente o que acontece dentro do produto da InterSystems, o Caché. Por debaixo dos panos, o que ocorre mesmo é um mapeamento objeto relacional, onde são persistidos em tabelas todas as classes que são mantidas pelo banco de dados. Mas isso por debaixo dos panos, né? Para o usuário, o usuário no caso do desenvolvedor, né? Do ponto de vista do desenvolvedor, ele vai estar manipulando apenas objetos. O que é muito interessante para a persistência de dados em sistemas orientados a objetos. Eu vou apresentar nessa videoaula, além de um pouquinho sobre o produto Caché, eu vou apresentar como que faz essa interseção de desenvolvimento com Caché utilizando Java. E aí vocês vão ver que o Caché ele gera classes Java através de projeções, uma vez que as classes devem ser definidas utilizando a linguagem COS, que é Caché Object Script, dentro do estúdio do Caché. Né? É uma estratégia que a InterSystems utiliza para permitir que outras linguagens possam acessar seu banco de dados. Bom, essa videoaula eu vou dividir ela em dois momentos. Primeiro momento, eu vou apresentar o banco de dados, né? Como que faz download, qual que é o site, explicar como que funciona a licença, mostrar para vocês o portal do administrador do banco de dados, falar um pouquinho sobre um livro, que existe um livro sobre o Caché, que é uma bíblia sobre o Caché, que vale a pena vocês conhecerem para quem tiver interesse em mexer nesse banco de dados. Mostrar o terminal do Caché, onde é possível fazer alguns testes por lá. E aí eu vou mostrar um pouquinho da linguagem Caché Object Script e mostrar então o estúdio, que é o ambiente onde se desenvolve toda a modelagem do banco de dados. Modelagem essa que toda é programada, né? Vocês vão ver que é como se a camada model do meu sistema ficasse dentro do Caché. Isso é bem interessante, isso é bem legal. Para então, numa segunda etapa, apresentar como que faz essa integração, e aí eu vou mostrar utilizando o JDBC como que faz essa integração entre a linguagem de programação Java e o Caché. Já vou pedindo desculpas antecipadamente, eu estou tossindo muito, eu acabo de sair de uma pneumonia, eu ainda estou tossindo bastante, por isso desculpem se eu estiver tossindo aí no ouvido de vocês durante essa videoaula. Bom, o Caché, existem muitos cases, especialmente aqui no Brasil, de empresas ligadas à área de saúde utilizando. Existem muitos hospitais que utilizam o Caché. E o Caché, ele se auto-intitula como o banco de dados mais rápido do mundo. Na realidade, o Caché ele tem uma diferenciação dos outros bancos, que é a rapidez na manipulação dos campos do tipo blob, que é aquele tipo que eu posso armazenar imagens. Então, ele
tem uma velocidade, quando comparado com outros bancos como Oracle, SQL Server, bem superior quando manipula-se imagens, especialmente ao utilizar o tipo blob no cachê. Isso ocorre porque o kernel do cachê ele foi desenvolvido utilizando uma linguagem chamada MUMPS. Poucas pessoas sabem, mas a linguagem MUMPS ela tem uma habilidade formidável para manipular vetores e matrizes, que é o que acontece com o tipo blob. E exatamente por isso ele tem um dinamismo e uma rapidez muito grande. Por essa razão, muitos hospitais escolhem o cachê para ser o banco de dados desse tipo de instituição. Porque nos hospitais, hoje tudo automatizado, por exemplo, quando você tira um raio-x, você não vai imprimir numa folha, numa chapa, não tem nada disso. Isso tudo vai para dentro de um sistema, uma imagem em alta definição, para dentro de um sistema e fica armazenado no banco de dados. Já que o cachê tem esse diferencial de manipular imagens com uma rapidez muito grande, nada melhor do que ter esse banco de dados para um sistema hospitalar que vai manipular grande quantidade de imagens, né? Claro que é um exemplo, cachê é utilizado em diversos outros lugares. Existe ponto de presença da cachê, no caso da InterSystems aqui no Brasil, mas é uma empresa que tem diversos clientes no mundo inteiro, né? E um dos produtos mais famosos é justamente o cachê, por ser um banco de dados pós-relacional. Só para explicar para o pessoal que está assistindo essa videoaula, eu tive o primeiro contato com o banco de dados cachê quando eu estava na minha graduação. Quando eu estava na minha graduação, a orientação a objeto ainda não era o padrão de desenvolvimento, tanto que eu tive programação estruturada como sendo o padrão de desenvolvimento. Eu aprendi na minha graduação análise estruturada moderna, que é a forma de modelagem da programação estruturada. É um livro verde do Jordan. E participei de um projeto de iniciação científica que apresentava soluções de persistência para software orientado a objeto. Naquela época, pouco se falava em você desenvolver orientado a objeto, porque as pessoas tinham muito medo de ir para a área da orientação a objeto, ir para o paradigma orientado a objeto, porque as estratégias de persistência que existiam não eram lá muito maduras. O pessoal acreditava que se utilizar um software OO, você tinha que utilizar um banco OO também. E os bancos OOs, naquela época, não tinham nenhum tipo de desempenho, né? E aí as soluções que existiam eram você fazer um mapeamento objeto relacional, você utilizar um framework de persistência ou você utilizar o banco de dados OO. Dentro do estudo da área de banco de dados OO, a gente começou a estudar o cachê, que pareceu até então uma solução bem interessante para persistência de dados de um sistema OO. O que a gente viu na evolução desse período que eu fiz a iniciação científica até hoje é que os bancos de dados OO praticamente morreram, né? O mapeamento objeto relacional, utilizando, por exemplo, o Data Access Object, o DAO, que é um padrão de projeto para persistência de objetos, começou a fazer muito sucesso, passou a ser o padrão de persistência em softwares OO e, claro, as camadas de persistência fazendo muito sucesso. Aí eu destaco, por exemplo, no mundo Java, o Hibernate ou Hibernate, que na minha época, quando eu comecei a estudar, Hibernate era uma versão muito simplória do que seria um framework de persistência que foi proposto inicialmente por um camarada chamado Scott Ambler, né, que também é o pai do mapeamento objeto relacional. E ele definiu algumas métricas e alguns passos para se construir um framework de persistência. O framework de persistência, basicamente, ele persiste os objetos no banco de dados relacional, fazendo mapeamento objeto relacional.
sem que você precise escrever uma única linha de código fonte SQL. Né? A ideia é que o framework dinamicamente, e esse dinamicamente geralmente utiliza-se introspecção ou reflexão da linguagem de programação, de maneira extremamente dinâmica, ele gera o SQL de forma dinâmica, sem que o programador precisasse programar qualquer linha de código SQL. Hibernate aí é um exemplo, né? O pessoal aí que mexe no mundo Borland deve ter ouvido já falar no Bold, Echo, Enterprise Core Objects, Delphi Persistent Layer, o Depo, Delphi Persistent Object, TIOPF, por exemplo. Enfim, são alguns frameworks de persistência. No contexto desse projeto de iniciação científica, nós estudamos diversos frameworks de persistência também e estudamos as estratégias com banco de dados OO também. Bom, caché então, o site é intersystems.com.br. Apenas uma dica aí para o pessoal, assistam essa videoaula em alta definição. Eu estou gravando ela em 1920 por 1080, então assistam ela aí no YouTube em Full HD, para que vocês consigam visualizar todos os textos que aparecem na minha tela sem que haja alguma distorção. O caché, para você que é um usuário que não vai desenvolver nenhuma ferramenta que tem algum apelo econômico, o caché é um banco de dados gratuito. Para um usuário ele é gratuito e você pode fazer download dele no próprio site da Intersystems. Basta você fazer um registro, você tem acesso ao ambiente para poder fazer download. Né? Eu estou aqui no site da intersystems.com.br, você entrar aqui em produtos, você vê os produtos aí que são listados da Intersystems, você tem o caché. Observe que no próprio site eles falam o banco de dados mais rápido do mundo, como eu havia citado. Entrando aqui no site, você tem informações, você tem um manual, existe muita documentação que a Intersystems disponibiliza para o caché, estudos de caso, demonstrações, tem white papers, especificações e tem uma opçãozinha aqui no final chamado download, que é onde você consegue fazer download do caché. Aí olha só, nós temos certeza que você vai testar o caché, você vai se apaixonar pela capacidade de rápido desenvolvimento e alta performance, né? Um texto extremamente comercial aqui na área de download. É por isso que eles nos convidam a fazer download gratuito de uma versão para single user, ou seja, um único usuário, completo, funcional, sem dar de inspiração. Então, ou seja, ele funciona sem inspirar para você que está querendo aprender, querendo usar. Se você aí, de repente, é representante de uma instituição de ensino, o caché ainda disponibiliza uma licença para que você possa instalar em todo o seu laboratório esse banco de dados, laboratórios aí de instituições. Né? Eu apresento o caché no contexto de uma disciplina chamada Banco de Dados 3, na faculdade onde eu leciono, onde a gente vê algumas estratégias de persistência e vê banco de dados orientados a objetos. Bom, então, download gratuito, nós vamos entrar aqui no site, onde tem um registro, eu já tenho um login, se você não tem, só acessar aqui para poder criar um novo usuário. Ele me permite acessar qual produto que eu quero, eu vou querer o caché. Se eu pegar aqui só Client Components, caso você, você vai fazer download de componentes do lado cliente, para uma aplicação rodar caché, tá ok? Então eu quero o banco de dados, qual plataforma? Ele roda aqui em várias plataformas. Eu aqui no caso, eu estou utilizando o Windows 8, 64 bits, e aí eu vou fazer download desse arquivo de 432 MB. Eu posso solicitar que ele envie para o meu endereço um DVD. Eu já testei, pessoal, eles enviam de verdade, não é mentira. Ou então você pode vir aqui fazer download do caché e esses 432 megas começam a fazer download
para você aí na tua máquina. Bom, eu já tenho o caché instalado na máquina, claro, né? Uma vez instalado, vai ficar do lado do teu relógio. Aqui eu não estou gravando o relógio na minha interface, mas vai ficar gravado, vai aparecer no relógio o aplicativo caché. Na realidade vai aparecer o que a gente chama de cubo caché, né? Que tem algumas opções. Eu vou clicar com o botão direito nesse cubo caché e vai aparecer essas opções aqui que está entrando na minha área de gravação do software que eu uso para gravação. Aqui eu tenho um tutorial de uso. Aqui eu tenho as opções de parar e iniciar o caché. Aqui eu vou para o Estúdio Caché, que eu vou para o terminal, que eu vou apresentar em breve, o estúdio também daqui a pouco, portal de administração e documentação. E aqui opções, caso eu tenha mais de um servidor, e aqui para poder fazer acesso remoto. Porque o Cubo Caché permite que eu acesse e administre os bancos de dados de forma remota. Tudo bem, pessoal? Documentação, sugiro que façam acesso à documentação, conheçam a documentação. Como eu disse, a InterSystems disponibiliza uma excelente documentação do caché, um material bem completo mesmo, tá? E acessível, né? Diferentemente de outros bancos de dados que às vezes tem pouca ou nenhuma documentação. No caso, o caché, além de ser uma suíte de aplicativos, ou seja, toda a administração se dá pelo aplicativo do caché, a documentação é muito boa. Tudo bem, pessoal? Bom, vou mostrar para vocês aqui o portal de administração. O portal de administração, pessoal, é uma página web onde eu posso fazer as configurações. Vou tentar explicar para vocês. Como que funciona o caché e como que eu crio um ambiente de desenvolvimento do caché. O caché, ele funciona através de namespaces. Namespaces são ambientes onde o usuário ou o desenvolvedor, no caso o usuário do banco, o desenvolvedor do sistema, cria um ambiente dentro do caché para que ele possa colocar os seus bancos de dados, né? Se eu estou acessando aqui o portal administrativo, então eu estou logado com um usuário UNCNOW, licenciado para o tipo avaliação e configuração TrackEd. E eu estou no namespace sys do meu servidor PC da Ibert. Se eu quiser trocar um namespace, eu tenho esses namespaces aqui que são disponíveis. Na minha aplicação minha aplicação Java que eu vou apresentar para vocês, eu vou utilizar esse namespace user. Por quê? Meu código-fonte Java, que eu já tenho, está configurado todo para essa aplicação, para conectar no banco de dados, que eu uso um padrão de projeto chamado Singleton, para poder fazer essa conexão no banco de dados. Mas para o exemplo que eu vou apresentar aqui, eu vou criar um namespace novo. Se eu acessar aqui o menu, primeira opção que eu tenho aqui é configurar namespace. Aí eu configuro o namespace, eu visualizo os namespaces que existem. Eu tenho algumas configurações que eu posso estar definindo para esses namespaces. E óbvio que eu tenho a opção de criar um novo namespace. É o que eu vou fazer aqui. Vou criar um namespace chamado videoaula. A base padrão desse namespace vai ser base de dados local, né? E vou selecionar uma base de dados para estar dentro desse namespace. Eu posso selecionar das bases de dados que já existem ou criar uma nova base de dados, que é o que eu vou fazer. Minha base de dados vai chamar também videoaula. E aí eu posso estabelecer aqui um diretório. Esse diretório é onde o caché vai armazenar os arquivos do banco de dados. Eu vou armazenar ele aqui no meu diretório D e vou colocar assim videoaula. Depois eu vou acessar esse diretório para vocês verem o que é que fica armazenado lá. Né? Aqui tem algumas configurações iniciais do meu banco de dados. Eu vou iniciar ele com 1 mega mesmo, né? Usar o padrão aqui, tal, e vou terminar.
ele já foi criado o banco de dados, e selecione, e aí eu vou associar o meu namespace a esse banco de dados, né? Vou acessar aqui o meu Windows Explorer. Vocês vão observar aqui que eu salvei em C, videoaula. Olha só esse diretório aqui, ó, exatamente no horário que é agora, 22h28, 30/6, é onde está o banco de dados. Aí eu tenho esse arquivo caché.dat, ó, com 1 MB foi o banco de dados foi criado, e um arquivo de índice. Eu ainda tenho um diretório chamado stream, mas que não tem nada dentro dele. Essa é a estrutura do caché do banco de dados. Tudo bem? Então, criar mapeamentos? Eu não vou criar mapeamento nenhum para o meu banco de dados. Mas observe que eu criei o namespace e associei uma base de dados a esse namespace, que é onde vai ficar armazenado o banco de dados. Criei, então, está tudo criado aqui, esse namespace. Se eu voltar para o home, por exemplo, está vendo que o namespace está cinza? Eu posso vir aqui agora e trocar ele para videoaula. Aí o meu ambiente todo vai estar configurado para acessar esse ambiente configurado para videoaula. No menu ainda, eu tenho configurar base de dados, que é aquela interface onde eu posso criar base de dados novas. Observem que eu criei a minha base de dados videoaula. Eu tenho ainda a opção de configurar parâmetros de memória do banco de dados para poder otimizar. Aqui eu posso administrar as minhas aplicações web. Eu digo isso porque o caché, ele também é um servidor de aplicações web. Tem como você programar aplicações web dentro do banco de dados, utilizando uma linguagem chamada CSP, Caché Server Pairs. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre o CSP, eu posso disponibilizar um material sobre CSP para vocês. Mandem um e-mail para mim, me adicionem no Facebook lá, façam contato comigo que eu envio esse material para vocês. Não vou tratar sobre CSP na web nessa videoaula, tá ok? Senão essa videoaula também teria umas 50 horas. Eu tenho aqui a parte de administração das tabelas do banco de dados, porque como eu disse, quando eu crio uma classe eu tenho tabelas. Aqui no caso eu tenho exibir SQL, classes, rotinas globais. Eu tenho parâmetros aqui de configuração do sistema, como por exemplo, painel do sistema, os locks do banco de dados, os processos logs de console e as tarefas que estão rodando em background do banco de dados. Seria uma tradução aqui, exibir tarefas em retaguarda. Só vou apresentar aqui esse exibir SQL, que a ideia desse exibir SQL é eu poder visualizar as tabelas do banco de dados. Aqui eu estou no namespace sys, eu tenho essas tabelas no banco de dados. Se eu trocar para o namespace videoaula, não vai aparecer tabela nenhuma, porque eu não configurei nada. Aí aqui nas tabelas eu poderia acessar, tem como colocar um código SQL para poder fazer uma consulta, tem como apresentar o plano de consulta, tem como você apresentar ele tem um construtor de consulta, que pode ser uma consulta manual, ou então simplesmente eu mando exibir todo o conteúdo de uma tabela. Observem que eu não tenho tabela nenhuma, porque eu não construí tabela nenhuma ainda dentro do meu namespace videoaula. Mas é isso que eu vou fazer agora. Eu vou construir um ambiente para eu poder programar esse ambiente. E eu vou fazer um estudo de caso muito simples, que é aquele estudo de caso do funcionário e o departamento, onde o funcionário tem que estar lotado em um departamento, e um departamento pode ter 0 ou mais funcionários lotados dentro dele. Mas é um exemplo muito simples, só mesmo para vocês verem aí os recursos do caché. E eu vou fazer tudo pelo ambiente do caché. Não vou mexer em código-fonte de nenhuma outra natureza, a não ser o COS, que é o Caché Object Script. O COS tem uma semelhança muito grande com o Visual Basic, pessoal, porque quando o caché foi construído, foi uma linguagem que o pessoal se orientou para construir o COS.
Não é uma linguagem que eu goste muito, mas é bem funcional dentro do ambiente. Bom, vou acessar o Cubo Caché aqui e eu tenho a opção de Estúdio. Daqui a pouco a gente volta no administrador de novo. Aqui eu já tenho algumas coisas configuradas que eu já estava preparando, pessoal. Mas eu vou até acessar aqui e vou excluir, só para construir do zero. Acho que eu vou ter que excluir um por um. Eu já tenho aqui alguns ambientes, foi excluído dos... já havia sido excluído, ok, muito obrigado. Se apertar isso, ok. Também eu estou em outro ambiente, né? Já foi excluído, já foi excluído, já foi excluído, foi excluído, né? Aqui no caso eu estou no ambiente user, né? Que eu já estava com o estudo de caso preparado, mas eu excluí tudo, que eu vou fazer ele todo do zero com vocês. Eu tenho um arquivo de importação e exportação, mas eu vou mudar de ambiente. Vocês viram que eu criei um namespace videoaula, certo? O estúdio ele logou onde eu estava trabalhando, mas tem como alterar esse namespace, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui em arquivo, mudar namespace, ou simplesmente apertar F4. E aí vou escolher o namespace videoaula. Quando eu acessar videoaula, eu já mudo para o meu namespace videoaula e eu tenho o meu ambiente aqui. Não tenho nada configurado no meu ambiente por enquanto. E é o que eu vou fazer. Eu venho aqui em classes e vou criar uma nova classe. Aí ele entra no assistente, no wizard. Vou criar uma classe funcionário. Interessante, é uma classe do tipo persistente. As opções que eu tenho: uma classe serializada, registrada, abstrata ou de um outro tipo de dados. Ou uma classe CSP, no caso para o caché server page. No caso aqui é uma classe persistente, que eu quero salvar os dados dela, né? Aqui eu não vou fazer configuração nenhuma, eu posso colocar o nome da tabela. Está vendo que é opcional? Se eu não colocar nada, o nome da tabela vai ser exatamente o nome da classe que eu criar. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Então olha só o que ele fez aqui, ó. User.funcionário, dentro do meu ambiente, que é um pacote, tá, pessoal? User.funcionário, beleza. Aí eu venho aqui, classe adicionar, vou adicionar uma propriedade. Propriedade vai chamar nome. Ela vai ser do tipo string e vai ser obrigatória. Vou salvar aqui. Ela cria para mim uma propriedade. Então, ou seja, nome, que é tipo string, é um atributo do meu funcionário. É chamado de propriedade porque uma propriedade é a mesma coisa de um atributo, mas encapsulado. É como se eu tivesse o método getInset por debaixo dos panos aqui. Tudo bem? Então por isso que eu não crio o método getSet. Uma vez que eu salvo isso, eu compilo. Pessoal, o nome dessa linguagem é Caché Object Script, ok? Uma vez que eu salvo, eu posso simplesmente chegar aqui e começar a digitar, ou então usar os wizards, né? Usar os assistentes de criação. Uma vez que está pronta a classe, eu venho aqui e compilo ela. Ela compila a classe e fala se está com algum problema ou não. E aí aparece para mim um XML aqui com um mapeamento objeto relacional, onde que isso aqui salva. Observem que eu compilei essa classe funcionário. Vou voltar aqui, ó. Vamos recarregar o meu SQL, meu gerenciador de SQL, no namespace videoaula. Vocês podem observar que eu já apareço aqui com uma tabela dentro do user chamada funcionário. Se eu mandar abrir a tabela, não tem nada dentro. Mas aparece o campo nome. E tem um campo ID. Esse campo ID, ele seria a chave primária da minha classe. Na minha classe não, perdão, né? No mapeamento objeto relacional seria a chave primária da minha tabela. Mas observe que essa chave primária não aparece no meu ambiente. Eu só tenho o nome. Isso porque o caché automaticamente faz essa configuração para você. Ok, não salvei nenhum objeto ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes para poder fazer isso.
Mas só mostrar para vocês que por debaixo dos panos, só mandei compilar a classe lá, já gerou tabela. Por isso que é pós-relacional, porque eu estou manipulando objetos, mas o caché, por debaixo dos panos, faz o mapeamento objeto-relacional, automaticamente gera a tabela. Essa que é a ideia, tudo bem, pessoal? Por isso chama pós-relacional e não simplesmente um banco relacional. Perdão, um banco orientado a objeto. Bom, vamos voltar aqui, vamos criar uma outra classe. Criar uma nova classe chamada departamento. No pacote user mesmo, também vai ser persistente. Não vou colocar dono, vou colocar o padrão aqui. Vou criar a classe, vou adicionar a classe uma propriedade. Propriedade descrição, vai ser como se fosse o nome do departamento. Ela também vai ser do tipo string. E vou falar que ela vai ser obrigatória. Né? O obrigatório vai criar aqueles not nulls no banco de dados, né? A galera que é do banco de dados. Então, olha só que interessante aqui. Vou mandar compilar, mandar recompilar tudo aqui. Se eu for lá no banco de dados, vou apertar um F5 aqui, mandar visualizar as tabelas. Observem que eu já tenho agora duas tabelas. Essas tabelas ainda não têm nenhum tipo de relação entre elas, nenhum tipo de associação entre elas. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma associação unilateral apenas, onde o funcionário sabe qual é o seu departamento. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou mandar criar dentro dessa classe um atributo, uma propriedade chamado departamento. E ela vai ser do seguinte tipo, ó. Vou procurar aqui, onde é que está, user, vamos ver se eu acho elas aqui, user, vai ser do tipo departamento. Observem que eu estou criando uma propriedade departamento que vai ser do tipo departamento. Eu posso fazer assim, desse jeito, ou definir que essa propriedade é um relacionamento. Aí eu associaria ela a departamento. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Estou definindo o tipo dela como departamento. Vou colocar como obrigatória também. E, ok. A propriedade departamento, as departamento. É required também. Fiz, então, a associação no banco de dados. Mandar recompilar tudo. Vocês viram que eu fiz uma modelagem super interessante aqui, bem simples, só para mostrar como que funciona o caché, no caso aqui o estúdio. Eu criei duas classes aqui no meu sistema. Vamos ver como que isso é visto lá no banco de dados. Eu tenho duas tabelas. Vamos ver funcionário e mandar abrir tabela aqui, ó. Aí olha só, ID, departamento, isso daqui vai ser uma chave estrangeira, entendeu, pessoal? E o nome, né? Já departamento, eu vou ter apenas a descrição dele para poder trabalhar aqui. Bom, criei a minha modelagem. Aí agora eu posso definir e manipular esses dados. Eu posso adicionar esses dados utilizando o meu ambiente aqui administrativo do SQL, ou então eu posso utilizar o ObjectScript, o caché ObjectScript, para poder persistir, instanciar objetos e brincar um pouco. Para poder fazer isso, eu vou utilizar o terminal. Apresento então para vocês o terminal, que aí é tudo em linha de código fonte aqui. Observem, pessoal, que eu estou aqui no terminal, mas que eu estou no meu ambiente user, no namespace user. E eu estou definindo todo esse estudo de caso dentro do namespace videoaula. Eu preciso então trocar. E aí existe um código para isso. O código é ZN, ou então Z namespace, para poder trocar. E aí eu vou colocar videoaula. Quando eu faço isso, ó, observem que já alterou o meu namespace para o videoaula. Eu tenho que alterar para esse namespace porque a minha classe departamento e a minha classe funcionário estão lá, né? Então eu só poderia utilizar, instanciar objetos dessas classes se eu tivesse nesse namespace. Por isso que eu fiz essa alteração. Bom, vou apresentar aqui algumas linhas de código fonte
para que se manipule objetos utilizando o COS, Cache Object Script. Primeiro, o código-fonte é para você criar um novo objeto. Eu vou instanciar um objeto do tipo departamento primeiro, depois eu vou instanciar um objeto do tipo funcionário e vou salvar os dois. Mas primeiro eu vou salvar um departamento aqui para vocês verem como é que funciona. Então eu vou dar set. Esse set é muito conhecido para a galera aí que programa Visual Basic, porque quando você vai declarar uma variável Visual Basic, você usa o set. Set, o nome da variável, objeto DPTO, então é o nome da minha variável que eu quero. Recebe, aí eu tenho uma palavra reservada, class. Onde que está essa classe? Ela está em user.departamento. Vou explicar isso, só vou voltar aqui para o lado e vou voltar lá no meu estúdio. Por que eu coloquei user.departamento? Porque eu estou dentro do pacote user.departamento. Tudo bem, pessoal? User.departamento, palavra reservada. Todo método que é reservado do cache começa com esse percentual. Aí eu tenho um método para instanciar um novo, que seria o new. Quando eu aperto Enter, eu tenho em memória esse objeto departamento. Eu ainda não salvei, eu ainda não fiz nada, eu apenas instanciei um objeto departamento. Aí eu posso brincar com ele, né? Falar, por exemplo, departamento, se a gente lembrar, só vou acessar aqui, ó. Departamento tem um atributo descrição. Então eu vou fazer assim, ó. Set, olha como é fácil. Obj dpto ponto descricão recebe, por exemplo, departamento TI. Vou apertar Enter. Quando eu fiz isso, pessoal, eu estou acessando a propriedade descrição e alterando o valor dela para o valor TI. Observem, pessoal, que aqui eu estou acessando a propriedade diretamente. A propriedade não é o atributo, tá? Quando eu faço acesso à propriedade, por debaixo dos panos já tem o método getSet. Por isso que eu não estou acessando o método getSet, tá? Então eu não estou diminuindo ou quebrando o encapsulamento, que é um importante conceito da orientação objeto a utilizar isso. Se eu estivesse definindo uma propriedade, aí, um atributo, aí sim eu teria que ter o método getSet para poder acessar. Tudo bem, pessoal? É assim que o Cache funciona. Eu, inclusive, quando fiz o curso Cache Campus, eu fiz esse questionamento se eu não estaria quebrando o encapsulamento ao fazer isso, e aí ele me explicou justamente isso, que é como funciona internamente o Cache para propriedades, que aliás é o conceito de propriedade do Java, do C# também. Se você cria uma propriedade lá, você não precisa, por debaixo dos panos tem o método getSet. No caso do Java e do Cache, no caso do Java e do C#, você até tem que construir um pedaço lá do método getSet dentro da propriedade. Bom, criei então esse objeto. Se eu quiser imprimir ele, eu dou o comando write objeto dpto.descricão, ele vai imprimir para mim o que tem na propriedade, né? Então, criei então o meu objeto departamento com a descrição TI. Falta então eu persistir ele. Para poder persistir o objeto, eu faço assim, set retorno, o nome de uma variável, recebe obj depto ponto, o percentual, que é a palavra reservada para todos os métodos que são herdados do cache, e aí eu invoco o método save, que é o método para poder persistir. Quando eu faço isso, pessoal, eu salvei o objeto TI lá no banco de dados. E eu tenho esse retorno para saber se funcionou ou não. Ele vai retornar 0 se não funcionou e 1 se funcionou. Vou mandar imprimir o retorno. Aí, retorno vale 1, então é porque funcionou. É um feedback, tudo bem, pessoal? Eu dei o comando write para poder imprimir aqui, vocês viram? O comando write tem um atalho, que é o comando W. Feito isso, eu estou então com o meu objeto departamento salvo e persistido no banco de dados. Para provar isso, vamos lá no SQL, vamos avaliar
Apertei F5 sem necessidade aqui agora. Nós vamos em departamento e mandar abrir a tabela. Quando eu mando abrir a tabela, eu tenho ID1, descrição TI. Observem que eu persisti, então, o objeto TI no banco de dados. E eu não coloquei uma linha na mão e uma linha de código-fonte SQL, como vocês podem ter observado aí. Bom, vamos evoluir isso aqui, então. Deixa eu colocar aqui em funcionário. E vamos lá, vamos criar, então, um objeto, ó, set objeto funcionário, recebe tralha class. Aí agora eu vou colocar user.funcionário.new. Instanciei um objeto funcionário. Aí eu vou mudar o nome dele, ó. Set objeto fun recebe, set objeto fun ponto nome, que é o nome, recebe, vamos colocar o nome aqui, ó, Marcelo Daibert, que sou eu. Vamos fazer, ó, set objeto, vamos imprimir primeiro, w objeto fun.nome, olha lá, Marcelo Daibert. Agora vamos associar o meu objeto departamento ao meu objeto funcionário, que é o Marcelo Daibert. Olha só que bacana, pessoal, olha só que legal, ó. Set objeto fun ponto, qual é o nome da propriedade? Departamento. Departamento recebe objdector. Então, ou seja, olha só, isso aqui que é o bacana da orientação objeto, pessoal. Eu estou associando esse objeto funcionário, que é Marcelo Daibert, que é ponto departamento, que é propriedade, que é tipo de departamento, para o objeto departamento, que é o objeto TI. Quando eu faço isso, a mágica da orientação objeto acontece. Eu já fiz a associação. E aí vamos persistir esse objeto? Para persistir é exatamente esse daqui, ó. Set retorno recebe objeto fun.save. Quando eu faço isso, eu estou mandando o banco de dados. W retorno persistiu com sucesso. Vamos ver se isso daqui funciona. Olha que interessante. Vamos lá para o objeto funcionário, abrir tabela. Olha lá que legal, pessoal. O ID1, nome Marcelo Daibert. E olha a chave estrangeira aqui, ó. É um referente ao departamento. Que o departamento, se eu apresentar aqui, é TI. Então eu faço uma ligação através da chave estrangeira, claro que por debaixo dos panos, porque o que eu apresentei aqui para vocês foi OO. Eu só mandei .save e salvou no banco de dados automaticamente. Bom, pessoal, isso é muito bacana, isso é muito legal. Só vou mandar imprimir w objeto fun.departamento. Isso daqui é o objeto, ó. Que legal. Ele mostra o ID antes do arroba, é o 1. Se eu quiser saber qual é a descrição dele, ó, eu navego no objeto. Olha lá que interessante. Qual que é a descrição do departamento do objeto funcionário? Aí eu tenho o objeto TI. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é muito bacana, tá? Mostrei para vocês como que faz para persistir. Ó, vou fechar aqui o terminal e vou abrir o terminal de novo. Abrir o terminal, vou dar um ZN e vou lá pro vídeo aula. Aqui eu não tenho objeto nenhum, ó. W objeto fun. Não existe objeto fun mais, ó. Objeto fun.nome, né? Porque eu fechei o terminal e eu perdi aquilo que estava em memória, né? Mas se eu acessar o meu portal, vocês vão poder observar que isso está persistido no banco de dados. Então aí eu vou mostrar para vocês como que faz para poder, utilizando o terminal, você recuperar um objeto do banco de dados. Olha como é que faz, ó. Set objeto, vou até mudar o nome, ó. Objeto DTI, que é departamento TI, recebe, olha que interessante, pessoal, class, aí é user.departamento .% open id. Aí eu passo aqui por parâmetro o número que eu quero recuperar. Olha, eu quero recuperar o departamento 1. Quando eu faço isso, olha que interessante, objeto DTI, ponto, descrição, olha lá, recuperei.
automaticamente esse método OpenID populou o meu departamento DTI aqui. Olha que interessante, pessoal. Se eu quiser fazer isso com o meu objeto funcionário, é a mesma coisa. Tem dois tralhas, class, aí é user.funcionário, e aí eu vou dar o OpenID também no ID1, né? Quando eu faço isso, ó, w, objeto fun.nome, olha lá, recuperei o que estava no banco de dados. Ó, departamento, ó, automaticamente ele recupera suas associações também. Pessoal, um negócio legal, vocês podem me perguntar, poxa, mas as associações vão ser sempre recuperadas? Não, 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 não. O caché, ele utiliza-se de lazy loading, um recurso chamado carregamento tardio. Ele só recupera as associações quando ela é usada. Mas é automaticamente que é feito isso. Quando eu mando imprimir departamento.descrição, isso não estava em memória não. Mas ele foi lá, acessou e recuperou. Show de bola, pessoal. Show de bola, o caché, eu manipulando objetos aqui. E tudo isso sendo persistido no banco de dados. Bom, galera, acho que vocês já aprenderam um pouquinho do ambiente do caché. A videoaula já está com 46 minutos. Já deu para ver como que funciona o caché, o que é o caché. Vocês viram que você programa dentro do caché orientado ao objeto, que é o legal, que é o bacana, né? Mostrar agora então como é que faz, ir para a segunda parte da videoaula, como que faz essa interação com o banco de dados usando a linguagem Java. Diversas linguagens podem ser utilizadas, mas vou apresentar com Java, porque no contexto da minha disciplina eu apresento o Java. Tudo bem? Bom, antes disso, quero só mostrar para vocês aqui, vou apresentar para vocês aqui o material que eu tenho de caché que eu posso estar disponibilizando para vocês. Eu tenho aqui o material do curso que eu fiz, o Caché Campus. Tem bastante material, tem alguns bancos de dados, tem alguns exercícios em português. Aqui é a apostila do curso, alguma documentação que eu tenho, tá? Algumas classes. A gente fez uma conexão em Delphi, a gente fez uma conexão em Java. A única coisa ruim desse material que eu tenho, do Caché Campus, que é o nome de um curso que a InterSystems dá dentro da faculdade, que eu fiz esse curso, uma oportunidade que eu tive na minha graduação, que esse material é antigo, tá? Eu me formei em 2005, foi acho que em 2004, 2005 que eu fiz esse curso. Então, material bem antigo, mas eu posso disponibilizar para vocês. Por exemplo, a parte de conexão com Java é totalmente diferente, né? Antigamente não tinha JDBC para conectar, hoje tem, então ficou muito mais trivial fazer essa conexão. Tá? Eu vou mostrar da forma nova, né? Até porque eu estou com a versão 2013 instalada aqui. E eu tenho também o Cachebook, que é o livro chamado Object Oriented Application Development Using the Caché Post-Relational Database, né? Desenvolvimento de aplicativos orientados a objetos utilizando o banco de dados pós-relacional caché, tradução literal. Tem a segunda versão, tem 402 páginas, pessoal. Esse livro é a referência do caché. Se eu falar para vocês que eu li esse livro inteiro, vocês não vão acreditar, né? Mas eu tive que ler para poder fazer a minha certificação caché. Bom, esse material que eu tenho, e eu tenho ainda um estudo de caso que eu desenvolvi utilizando o caché. Esse estudo de caso é uma aplicação Java, que é o que eu vou mostrar para vocês e que eu posso também disponibilizar para vocês. Essa aplicação, esse estudo de caso, vai estar disponível já inclusive na descrição desse vídeo, tudo bem? Na descrição para download desse vídeo. Tanto o estudo de caso, COS, que aqui eu tenho a exportação dele em XML, quanto o projeto. Se vocês observarem quando eu fiz esse estudo de caso, pessoal, eu fiz ele em 2008. E eu vou importar esse estudo de caso
no meu estúdio, vocês vão ver que vai continuar funcionando perfeitamente, ok? Vou iniciar aqui o NetBeans, porque eu fiz esse estudo de caso NetBeans, e eu vou explicar exatamente o que eu fiz para vocês. Vamos iniciar o NetBeans. Aí iniciou o NetBeans. Eu já tenho aqui, aqui está com algum problema de referência. Eu vou explicar para vocês o que é esse problema de referência já já. Eu vou inclusive excluir esse caché DB, esse caché JDB, e vou excluir o model também do meu banco de dados, do meu sistema. Que aí eu vou explicar o sistema para vocês. Aí eu vou excluir ele aqui. Ó. Tá dando um erro aqui. Tá dando um erro exatamente por conta da falta das bibliotecas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco também. Bom, o que é o meu sistema? É um sistema simples, que tem essa interface principal e ele tem alguns casos de uso. O primeiro caso de uso dele, no cadastro, é a possibilidade de manter salas. Manter sala, pessoal, esse é um softwarezinho de reserva, onde eu tenho sala e tenho equipamento e faço a reserva daquela sala naquele equipamento. Então eu tenho a opção de persistir salas e persistir equipamentos, visualizar salas, equipamentos e reservas e ações que efetuar reservas. O sisteminha é bem simples, não tem muito segredo não, é um sisteminha apenas de estudo de caso, apenas para aprender a fazer essa conexão. Utilizando o Java e utilizando o MVC. Aqui eu tenho a minha camada view, tá? Eu tenho controllers que estão dentro da minha camada persistência. Então eu tenho controller reserva, controller equipamento e controller sala. E tenho um fábrica conexão. Esse fábrica conexão é uma classe que vai fazer a conexão no caché. Observe, pessoal, que essa é uma implementação, olha só, eu fiz em 7/7/2008 isso. Essa é uma implementação do padrão de projeto Singleton. Eu simplesmente implementei o Singleton e fiz uma conexão JDBC no caché. Né? Aqui no caso, então, eu estou utilizando o caché driver, que eu tenho que importar, por isso os erros todos aqui. O banco de dados user, que seria o meu namespace. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que eu vou utilizar o namespace user, porque eu já tenho persistido lá os dados lá. O IP 127.0.0.1, que é o IP do servidor. A conexão. A porta 1972, que é a porta padrão do caché. Né? Aí minha string connection, eu estou fazendo a conexão JDBC, caché, o IP, /, o nome do banco de dados. E o usuário e a senha. Estou usando o usuário system com a password padrão dele, que é o sys. E aí eu tenho o padrão de projeto Singleton aqui. Tá? E aqui fazendo a conexão no banco de dados, utilizando essa classe chamada caché database. Tudo bem, pessoal? Esse caché database, ele é importado do caché db.jar, que é uma biblioteca que a InterSystem disponibiliza para a gente poder programar. Ora, mas onde que está essa biblioteca, né? Muita gente me pergunta isso, tá, pessoal? É dúvida, inclusive, dos meus alunos, porque você não acha fácil ela para fazer download. Acontece que a InterSystems colocou um pacote de bibliotecas dentro da instalação do caché. Então eu instalei ele aqui dentro do programa Files, caché, aí eu tenho o diretório lib. Nesse diretório lib, olha só a quantidade de pacotes que eu tenho aqui. Eu tenho o caché DB, que eu comentei, o caché JDBC, que é o que eu vou utilizar. Eu ainda tenho o caché Gateway, o caché Extreme, que serve para programação Java também. Dentro do site da InterSystems tem um artigo bem interessante sobre o caché Extreme. E essa biblioteca aqui, que eu não faço a mínima ideia para que ela serve. Tá? Eu nunca precisei utilizar, então eu não sei para que ela serve. Tá? Mas o que eu vou precisar para esse estudo de caso é o caché DB e o caché JDBC. Né? E é o que eu vou fazer. Eu vou adicionar essas bibliotecas aqui. O que eu vou fazer então? Vou clicar com o botão direito, adicionar jar ou folder, navego até o diretório lib que eu mostrei,
Aí eu vou adicionar o caché JDBC, que é o primeiro, e vou adicionar o caché DB, que é o segundo, que é o caché database. Quando eu faço isso, observem que os erros que tinham nas importações deixam de existir, porque eu estou utilizando essas classes. Essa classe vem, inclusive, desse caché DB, que é esse daqui, tá? Ó, com intersys objects, vamos achar ele aqui, com intersys, cadê ele, gente? Objects aqui. E aí eu tenho a classe caché database. Caché database que está disponibilizada aqui. E aí eu permito utilizar. E o caché JDBC é justamente o driver de conexão JDBC que me permite fazer esse acesso aqui no meu driver, né? Que o driver é como se fosse um algoritmo que abre uma porta de conversa entre a tecnologia do banco de dados. Então eu também tenho que adicionar ela aqui. Mas observem que ainda tem alguns erros. Vocês viram que eu excluí o meu model? Eu excluí o meu model, pessoal, porque o caché gera, através de projeções, as minhas classes do model. Eu não programo o model no ambiente aqui, não. Eu vou programar o meu model. Pessoal, esses erros aqui nos controllers é porque há chamadas ao model, por isso os erros, tá? Mas quando a gente criar as classes do model, mandar gerar essas classes do model, esses erros vão deixar de existir. O meu model eu tenho que fazer aqui, ó, no meu ambiente do Caché Studio. E é o que eu vou fazer. Aqui eu tô no meu vídeo aula, o que eu vou fazer é voltar para o meu namespace user, que é o que eu tô usando para fazer o projeto. Aqui não tem classe nenhuma, tá vendo? Só vou mandar compilar tudo para ver se não tem erro nenhum, porque eu excluí as classes, falou que não tem nada para compilar, então tá perfeito. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é importar o projeto que eu tinha. E vocês vão poder fazer isso na casa de vocês, porque eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Tá aqui no meu Dropbox, disciplinas, tá, estudo de caso. Tá vendo que eu tenho o caché java.xml? Esse XML é uma exportação de um projeto do estúdio. O que eu vou fazer é importar ele. Vamos achar onde é que importa aqui, ó. Deixa eu ver onde é que faz isso aqui. Importar local. Ferramentas, importar local. O que eu fiz foi pegar o meu projeto e exportar, gerando esse arquivo caché Java. Então eu vou vir aqui importar, escolher o XML, caché Java, já estava no diretório, e vou mandar dar um open aqui. Quando eu dou open, ele fala para mim aqui, o que você quer importar? A sala, reserva e equipamento. E o projeto caché. Beleza, vamos importar. Quando eu faço isso, pessoal, já é criado br.caché.model, que são os pacotes do meu projeto, e as minhas classes model, equipamento, reserva, sala. Vamos entender o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho equipamento, que tem uma propriedade nome, tem uma propriedade descrição. E equipamento é uma projeção para Java. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu tenho a minha sala, que tem descrição e uma projeção para Java. E eu tenho reserva, que é uma associação equipamento com equipamento e sala com sala. Observe que essa classe reserva, ela faz uma associação entre equipamento e sala, né? Eu tenho um relacionamento utilizando nessa... E essa classe também é uma projeção Java. Projeção, pessoal, é um recurso que o caché disponibiliza para que eu defina uma classe como uma projeção para que ela gere código-fonte. Por quê? Tudo que eu tenho que persistir no caché tem que ser feito dentro do Caché Studio. Mas eu tenho que manipular essa classe dentro da linguagem de programação Java. Só que aí, pessoal, não é você que vai programar a sua classe do model. Você fala que a sua classe no caché é uma projeção para Java. Aí ela vai gerar automaticamente esses códigos-fontes. E observem que você tem que colocar o diretório de onde vai gerar esse código-fonte, tá vendo? Esse diretório aqui está errado, porque está de um artigo que eu escrevi. Que o que você tem que fazer
é encontrar onde que está o projeto do NetBeans. Aí eu vou vir aqui, ó, tá, projeto caché Java. Aí eu tenho src, tá vendo? Que é onde vai ficar o código fonte Java. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou substituir esse caminho. Porque ele vai gerar uma classe com o nome reserva em Java dentro desse diretório. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu mandar compilar essas classes, automaticamente vai ser gerada uma classe Java. Observe que essa classe projection do caché, eu tenho que acessar um parâmetro Java. É porque eu vou gerar uma classe Java. Mas ele suporta uma série de outras linguagens. O que significa que o caché é compatível com uma série de outras linguagens. Mas para poder gerar automaticamente a classe, eu faço projeção. E aí você me pergunta, Daimert, mas se eu quiser alterar a minha classe, eu altero lá no NetBeans? Não, não. Eu altero aqui dentro. Toda vez que eu compilar, ele vai gerar, vou mandar compilar tudo, ele gera as classes automaticamente. Observe aqui, pessoal, que ele gerou as classes, ó. Ó, generate Java binding. Ó, reserva.java gerou. Se eu for lá no NetBeans, olha só as classes aqui, pessoal. Ó que interessante. Vamos ver o código da classe gerada? O código meio maluco, tá? Aqui. Ó que interessante. Esse código fonte com todos os atributos, todos os métodos que estava lá em COS, lá no estúdio, foi gerado aqui de maneira automática, utilizando o recurso de projeção. Aí eu tenho todos os métodos do caché aqui. Todos os métodos do caché. Aí ele cria para mim uma classe persistente. Olha o método delete. Tem o método save. Tem o método openid. Só para vocês verem então como é que persiste uma sala. Para salvar uma sala, ó. Método save da sala. Para poder recuperar uma sala, que eu usei o recupera objeto. Só eu vim aqui e dar um open. Open passando o ID. Que interessante. Como que faz para recuperar vários objetos? Escrevi SQL, select D, descrição from sala. E mandei uma conexão lá. Para recuperar objetos de novo. Isso aqui entregando um vector. E aqui já entregando um default table model. Para excluir. Eu dou um delete ID. Excluir. Fiz o meu CRUD inteiro. Create, retrieve, update, delete. Não, update não tem não, né? Mas o update é você recuperar e mandar salvar de novo. Tudo bem, pessoal? Eu acho que esse meu software não tem update. E aí observem que os erros que tinham no controller, porque eu fazia acesso a esse método, deixa de dar problema, porque as minhas classes projeção estão aqui. Entenderam, pessoal? Que bacana que é isso? Tá? Daqui a pouco eu vou executar meu software. O que eu vou fazer aqui agora é voltar para o meu namespace user e vamos achar a minha tabela aqui. Tem a minha tabela equipamento, reserva e sala. Tem até a tabela funcionária aqui que eu cheguei a fazer uns estudos, uns testes aqui antes. Olha só, equipamento, abrir tabela. Olha lá. Já tem até já tinha alguma coisa no banco de dados. Teste. Interessante. Sala 41. Se eu executar meu software, vai aparecer sala 51. Vamos executar aqui. Softwarezinho simples, viu? Bem trivial mesmo. Opções, visualizar, salas. Vamos ver. Olha lá a sala 41 aqui. Vamos excluir ela? Excluído com sucesso. Se eu mandar visualizar a sala de novo aqui, não tem nada. Porque meu software excluiu ela. Que legal, pessoal. Bacana, né? Vamos ver se tem algum equipamento aqui. Tem equipamento teste. Vamos excluir ele. Vamos ver aqui agora. Equipamento, abrir tabela. Não tem nada. Que legal. Bacana, né, pessoal? Muito legal. Muito legal. Mandar efetuar reserva. Não tem nada para efetuar reserva. Tem que cadastrar alguma coisa no banco de dados. Vamos visualizar a reserva para ver se tem alguma coisa. Não tem nada, até porque não tem equipamento nenhum. Vamos cadastrar uma sala. Cadastrar equipamento primeiro. Por exemplo, data show da Samsung, por exemplo. Descrição:
é um equipamento para projeção. Tô colocando acentos aqui, cedilha, para a gente testar, para ver como que isso daí fica. Vamos visualizar os equipamentos. Ah lá, funcionou direitinho. Vamos ver aqui, ó, equipamento, abrir tabela. Salvei o equipamento aqui, não salvei não? Foi equipamento que eu salvei? Ah, tinha que atualizar. Ah lá, foi. É o equipamento de projeção, com C cedilha, tio, acento, tudo direitinho. Vamos cadastrar uma sala agora. Por exemplo, laboratório 4. Persistido com sucesso. Vamos visualizar as salas. Olha lá, o ID2 aqui. Vamos associar laboratório com data show, salvar. Aqui não coloquei o horário não, tá pessoal? É só para ser simples mesmo. Vamos visualizar a reserva. Qual equipamento e qual sala. Olha que interessante. Vamos ver aqui a reserva. Abrir tabela. Olha lá, ID22. Por que isso aqui, pessoal? Chave estrangeira, né? Tá? Mas a nível de código fonte eu estou manipulando só objeto. E eu não escrevo uma linha de código SQL. Eu usei a SQLzinho lá só para poder recuperar todos. Porque o caché não tem um método para poder recuperar todos nativamente. Vou mostrar o equipamento de novo. Olha que legal. Bom, tem muito segredo não. Tem um sobre aqui, ó, sistema caché, Java. Tem muito segredo não. Sisteminha simples, tá? Com código fonte simples. Que eu vou disponibilizar ali para vocês. Utilizando o banco de dados caché. Fazendo a integração, né, via JDBC. O Java acessando o caché. E mostrei para vocês também como que faz para usar o caché, o que é o caché, como que o caché funciona. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deem curtir aí no vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, me adicionem lá no Facebook, me procurem lá no Facebook, Marcelo Daibert, e se você gostou do canal, se inscreva no canal em cima desse vídeo, que eu sempre disponibilizo vídeos como esses relacionados à área de computação. Grande abraço para vocês, espero que esse material tenha ficado um material bem interessante. Fiz uma consulta no YouTube, não encontra material nem semelhante, mesmo que em outro idioma. Espero então que vocês possam aproveitar esse material. Tudo bem, pessoal? Grande abraço para vocês e até a próxima videoaula. Um abraço, tchau, tchau.